Olá pessoal, então vamos falar um pouquinho mais sobre a geometria plana, sobre o cálculo da área, mais especificamente do quadrado, retângulo e do triângulo. E aí dentro da fórmula do triângulo a gente vai explorar a função dos lados e do seno. Então a área do retângulo. Se eu tenho um retângulo, notem que ele tem medidas de lados diferentes. Então, para calcular a área deste retângulo, eu faço a base vezes a altura. E aí eu tenho a área. Como eu estou multiplicando dois comprimentos, eu vou ter uma área ao quadrado. Porque a área é o quê? Qual a medida dessa superfície? E a área do quadrado, então, eu tenho também base vezes altura. Só que o quadrado tem uma particularidade que todos os lados são iguais. Então seria a mesma fórmula do retângulo. Mas eu posso também chegar à conclusão que, como a base é a mesma que a altura, eu posso dizer também que b vezes b eu calculo a área do quadrado, ou seja, b ao quadrado. Bom, se eu traçar uma diagonal neste retângulo, eu não tenho um triângulo, e o triângulo não é metade da área deste retângulo. Esse triângulo ele vai ter uma base e ele vai ter uma altura. Então, se o triângulo é metade do retângulo, a fórmula para calcular a área deste triângulo é base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo. Eu tenho este triângulo, então, de lados A, B e C. E eu quero calcular a área dele. Eu tracei a altura deste triângulo, só que eu não tenho a altura. Ele me dá o ângulo, o outro ângulo e me dá a medida de C. Então, este triângulo ele tem lados A, B e C. Bom, vou traçar a altura, a abertura deste triângulo. Abertura alfa e abertura beta, ou seja, ângulo. Se eu tenho um exemplo em que não me dão a altura para mim calcular a área, eu posso usar a relação de seno para descobrir. Então, eu tracei a altura e dividi o triângulo em dois triângulos retângulos. Qual que é a relação de seno? A relação de seno diz que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, analisando este triângulo retângulo, qual que é o meu cateto oposto? O meu ângulo que eu estou analisando é o ângulo alfa. O cateto oposto é a medida oposta ao ângulo. Então, essa medida é o H. E qual que é a minha hipotenusa? É a medida oposta ao ângulo de 90 graus. Então, é a minha medida A. O A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho A vezes seno de alfa, que é igual à altura. Então, eu posso dizer agora que a altura é o quê? A vezes seno de alfa. Agora vamos analisar o outro triângulo retângulo. Vamos achar o seno de beta. O meu cateto oposto é o H e a minha hipotenusa é o B. O B que está dividindo passa multiplicando. Então, a minha altura equivale a B vezes seno de beta. Bom, analisando agora o triângulo como um todo, eu analisei este triângulo retângulo e cheguei que a altura aqui é A vezes seno de alfa. E analisando este triângulo retângulo, eu cheguei que a altura é B vezes seno de beta. A fórmula para calcular a área é base vezes altura, dividido por 2. Como no meu problema eu não tenho a minha altura, o que eu posso dizer? Que a minha altura é A vezes seno de alfa. E a minha base aqui seria o C. Tudo isso dividido por 2. E se eu não tiver a medida A, então eu posso analisar por este ângulo aqui. E aí eu posso afirmar que a base aí é o C, e analisando por este ângulo aqui, vai ser a altura B vezes o seno deste ângulo. Notem que temos um padrão aí. Se eu analisar este triângulo retângulo aqui, eu posso dizer que a altura vai ser a hipotenusa vezes o seno de alfa. Se eu analisar a altura por este triângulo retângulo aqui, vai ser a hipotenusa, o B, vezes o seno de beta.
Então, se eu entender essa lógica, vai ficar bem mais fácil de eu compreender o porquê da fórmula. Então, quero calcular a área e eu não tenho a minha altura. O que eu faço? Eu multiplico a base vezes a altura. Como eu não tenho, e se eu conhecer esta medida aqui, eu vou dizer que a minha altura é b vezes seno de beta. Ah, mas eu não tenho o valor de b, e eu tenho este ângulo. Então eu vou dizer que a minha altura é a hipotenusa vezes o seno de alfa. Agora vamos determinar a área do triângulo abaixo. A área base vezes a altura é dividido por 2. Eu não tenho a minha altura, eu só tenho a minha base, que é 2 raiz de 2. O que eu faço agora? Formei um triângulo retângulo e eu quero descobrir a altura. Notem que é um triângulo retângulo fictício, mas que vai me ajudar a descobrir a altura, que é do meu triângulo que eu quero descobrir. O ângulo conhecido é este. Se eu entendi a lógica anterior, o que eu posso dizer? Que o seno é o quê? O cateto oposto. O cateto oposto é a altura, dividido pela minha hipotenusa, que é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, que é 4. Dito isso, a minha altura é o quê? O 4 passa multiplicando. Então vai ser 4 vezes seno de 45 graus. Substituindo na fórmula, então eu tenho a base vezes 4 vezes seno de 45 graus. No Enem, no vestibular, eles não dão esta tabela trigonométrica com ângulos notáveis. Sugiro vocês decorar ou criar uma maneira de aprender todos esses ângulos notáveis, que são bem importantes nas resoluções de algumas questões. Então, o seno de 45 graus, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes 4, vezes a base. A base é o quê? 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, vezes 4, vezes 2 raiz de 2 sobre 2. Mas, professor, por que tem o denominador 1? Todo número que não aparece denominador é 1. Então, quando eu faço multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. A operação contrária da raiz quadrada é a potência elevada a expoente 2. Como são operações inversas, eu posso cortar. E aí eu tenho 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8, que dividido por 2 é 4. 4 metros quadrados, então, é esta área aqui.